Nossa sala de emprego, hoje vamos falar sobre as habilidades que um trabalhador precisa ter para ser considerado um profissional completo. Uma delas é o domínio do inglês, né, Sandra? Oh. Não é, Verusca? Exatamente. Boa tarde, Sandra. Boa tarde. Evaristo. Olha, quem não tem o domínio do inglês tem um grande problema, principalmente para quem está procurando trabalho, procurando emprego e também para profissionais experientes. Uma pesquisa mostra que pessoas das classes A e B, só 8% delas falam inglês fluentemente. Essa mesma pesquisa mostra que a diferença salarial para quem tem inglês pode chegar a quase, escutem só, 64% para um cargo de supervisão, por exemplo. E aprender o inglês ainda na infância pode facilitar e muito depois para quem vai entrar no mercado de trabalho. 1, 2, 3. Nesta escola, crianças de 6 anos já são estimuladas a falar outra língua na sala de aula. Em inglês, Manuela diz que adora a escola porque tem muitos amigos. É fácil e divertido porque os pequenos aprendem brincando. Enquanto preparam a receita de uma sobremesa, eles vão descobrindo os nomes dos ingredientes em inglês. É legal porque nós brincamos e aprendemos, explica este aluno. Pergunto a Lorenzo por que ele acha importante aprender outro idioma. Para se comunicar, ele responde, especialmente o inglês, que é a língua mais falada no mundo. Aqui, além das aulas regulares, eles cursam o high school, que equivale ao ensino médio nos Estados Unidos. Na prática, é como se o aluno cursasse 2 escolas em uma. Ao final da graduação, ele recebe 2 diplomas, um brasileiro e um americano. Falar inglês já não é mais diferencial, é uma exigência. Uma pesquisa realizada em todo o Brasil mostrou que mais de 80% das entrevistas em língua estrangeira usam esse idioma. Mas o estudo revelou ainda que apenas 11% dos profissionais conseguem se comunicar em inglês sem dificuldades. E destes, apenas 3% falam o idioma fluentemente. O inglês foi um divisor de águas na carreira de Gustavo. Ele tem 26 anos e já ocupa um cargo importante. A função dele é oferecer programas de computador para empresas do mundo inteiro. Graças ao meu conhecimento em inglês, as portas da empresa se abriram. Foi realmente importantíssimo. E você sabe o que é ser fluente em inglês e como se comportar numa entrevista de emprego? A gente conversa agora com a repórter Graziela Azevedo, que está com o professor Robert White. Tem algum segredinho aí para aprender a dominar o inglês aí mais rapidamente, Graziela? Boa tarde. Olha, tem sim, viu, Verusca? O professor Roberto Witt fez aqui, botou até na lousa e vale a pena seguir essas dicas. Quais são, professor? Pessoal, boa tarde. O segredo é o seguinte, faz qualquer curso que você fizer, qualquer aula que você fizer, você tem que estudar no mesmo dia, depois da aula, e no mesmo dia, não pode dormir no meio ter uma noite de sono. E todos os dias, não pode deixar de estudar todos os dias. Um jeito de estudar é ler e repetir em voz alta, porque assim você escuta a sua voz e você fala e treina, inclusive, a sua língua para fazer aquele som. Música, o pessoal pode usar isso dentro do metrô, do ônibus, da van, andar a pé com o radinho no ouvido. Filmes com legendas em inglês, porque assim você escuta novamente e vê como a palavra é escrita. E redes sociais com estrangeiros, obviamente, né? E quem quiser saber como é que está o nível do seu inglês, pode ver um teste que o professor fez e botou lá na página da internet do Jornal Hoje. Obrigada, então, professor Roberto Witt. Bom, e não é só o inglês que tem que saber, não. Tem que saber também dominar informática e também outros segredos, por exemplo, conhecer números e algumas outras habilidades. Quais são elas? A gente conversa hoje com o Renato Grimberg, que é consultor. Boa tarde, Renato. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Bom, tem 3 características, 3 habilidades fundamentais para todo profissional. A habilidade de liderança, não importa o cargo, você está sempre pensando como líder. A habilidade de negociação, negociar com clientes, fornecedores, com o teu chefe, com subordinados. E uma muito importante, a capacidade interpessoal, você saber se comunicar claramente com colegas, com quem for, para você realmente poder se comunicar com clareza. Renato, uma perguntinha aqui do estúdio. Quando a gente pensa em habilidade no computador, que tipo de programa a pessoa precisa dominar? Bom, é muito boa essa pergunta, porque a pessoa fala que eu sei mexer no computador, ela só sabe entrar na internet, né? Isso não adianta. Você precisa mexer com o Word, com o Excel e com o PowerPoint. Esses são os 3 programas básicos que todo profissional tem que, pelo menos, conhecer bem.
Professor, tem uma pergunta também para fazer para o senhor. E aquele profissional que não lida com números, ele precisa dominar o assunto? Sim. Em qualquer negócio, números são sempre importantes. Então, não importa a sua área, você precisa ter um entendimento como é que funciona a habilidade quantitativa, porque senão você não vai ter chance de crescer na sua carreira. Bom, e essa conversa aqui com o Renato Grimberg e também com o professor Roberto Vitti, a gente continua na internet. Boa tarde, Sandra e Evaristo. Ok, muito obrigado, Verusca. Obrigada, Verusca.